Oi gente, esse vlog faz parte da série Mares Limpos, que a gente estreou aqui em parceria com a ONU Meio Ambiente, para tratar desse assunto tão urgente e tão importante, que é a poluição plástica nos oceanos. Eu sou defensora dos mares limpos e eu viajei para vários lugares no mundo para entender o que está acontecendo. Eu conversei com governos, com empresas, com cidadãos, para ver o que juntos podemos fazer para reverter essa catástrofe. Se a gente não mudar o consumo de plásticos descartáveis, a gente vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos em 2050. 2050 é amanhã. E esse vídeo especificamente é para contextualizar o que está acontecendo na União Europeia e na Inglaterra. Rainha Elizabeth II, musa, mitou novamente, ela é lançadora de tendência, gente, há muito tempo. E esta senhora, respeitável senhora, lançou uma proibição geral de qualquer descartável nas instalações, nas acomodações do Palácio Real e afins. E olha que ali tem muitas residências e palacetes e palacinhos e etc. Isso fez com que o casamento de Príncipe Harry não tenha tido nenhum descartável. Canudinho, talher, pratinho, essas coisas de festinha descartável, sob hipótese nenhuma, vai ser de plástico. E como será que o pessoal bebeu? No copo, né, gente? Então, essa decisão da Rainha Elizabeth não está sozinha. O prefeito de Londres recentemente instalou vários bebedouros pela cidade para que as pessoas não consumam mais garrafa de água mineral. As garrafinhas de água são consumidas na taxa aí de 1 milhão por minuto no mundo. 1 milhão. É um absurdo. E a água que a gente tem, se filtrada, fica maravilhosa. Essa foi mais uma iniciativa, mas não para por aí. A Inglaterra quer banir totalmente os descartáveis de qualquer tipo de plástico até 2042. Então, é dizer não para copinho, talher, sacolinha, etc, etc. Para isso, eles vão investir em novos materiais e também repensar o que pode ser feito em termos de estrutura, de coleta e reciclagem. A Inglaterra já proibiu desde 2015 as microesferas de plástico nos produtos cosméticos. Por incrível que pareça, várias das pastas de dente que a gente compra e dos esfoliantes contêm microesfera de plástico. Microesfera de plástico é um dos piores plásticos, é microplástico, é tipo assim, um drama. E ele não consegue ser filtrado, então ele vai direto para os oceanos, matando várias espécies que ingerem essas microesferas de plástico, confundindo com alimentos. A Inglaterra, desde 2015, definiu que as sacolinhas de mercado são cobradas, mais ou menos 5 centavos de libra, que equivale a uns 30 centavos de real. Isso fez com que, desde esse anúncio dessa lei, já tenham sido economizadas ou não tenham sido geradas 9 bilhões de sacolinhas de plástico de lixo. 9 bilhões de sacolinhas. Então é um grande avanço. E como a Inglaterra não faz parte mais da União Europeia, está rolando agora uma disputa de quem lança primeiro e quem lança a plataforma mais eficiente no combate aos plásticos. Então, na União Europeia, o combate está acirrado. Eles descobriram que só 30% das 25 milhões de toneladas de plástico produzidas anualmente lá são recicladas. 25 milhões de toneladas por ano. Recicla 30%. Vai vendo. É muita coisa que deixa de ser reciclada. Então, para isso, eles estão investindo na economia circular, em centros de reciclagem e em mecanismos mais eficientes de coleta. Isso porque esse plástico todo que a gente enterra, na verdade, é dinheiro que a gente está enterrando. Cerca de 100 bilhões de euros ao ano. 100 bilhões de euros enterrados. Então tá na hora da gente recolocar esse material na nossa cadeia e a economia circular é uma grande saída. Até 2030, todas as embalagens que vão ser vendidas na União Europeia têm que ser recicláveis. A União Europeia tem mais ou menos 500 milhões de habitantes, mas essa medida afeta o mundo inteiro. Isso porque várias coisas que eles consomem não são feitas lá. Então os países que produzem para a União Europeia vão ter que se adaptar a essas novas regras que vão ser boas para todo mundo. Tem muita notícia boa vindo lá de fora que mostra que é possível a gente agir, a gente proibir os microplásticos e a gente criar alternativas de materiais mais inteligentes, que também é uma das coisas que estão sendo investidas, compostáveis e biodegradáveis de verdade. E aqui no Brasil, a gente tem algumas notícias boas. Na Semana do Meio Ambiente desse ano, Florianópolis se comprometeu a ser a primeira cidade lixo zero do Brasil. O que significa isso? Não enviar lixo para aterro. Recolocar todos os recicláveis e todos os materiais compostáveis orgânicos de volta para serem transformados em adubo ou em materiais novos. Isso é um grande gol, isso é muito importante, porque isso faz com que a gente necessite de menos aterros e com que a gente repense o design desses produtos, porque a gente repensando esse design, que é o que a economia circular fala, esse material todo é reinserido na cadeia. O Rio de Janeiro também tem uma notícia boa para dar. Falta só o prefeito Crivella sancionar a lei que proíbe os canudinhos descartáveis em qualquer bar, restaurante, barraquinha, enfim, na cidade inteira. Quem infringir a lei vai pagar uma multa de R$3.000.
podem ser usados os biodegradáveis e os compostáveis no lugar. Isso é super importante porque São Paulo também está nesse caminho e Floripa também, na questão dos canudinhos. E a hashtag pare de chupar. Aproveita e vê o nosso vídeo e pare de chupar. E a gente pensar que as 3 cidades juntas somam 20 milhões de habitantes é muita coisa, é mais do que alguns países da Europa. Tá acontecendo, a gente tá caminhando, tem muita coisa ainda para ser feita e, de novo, a gente volta para a responsabilidade, para o papel da gente como consumidor, como cidadão e como ser humano que divide essa casa com várias outras pessoas e outros seres. No episódio que vem de Mares Limpos, a gente vai falar de como é possível ser uma cidade e ter uma vida lixo zero. Se você não assistiu, o 1 e o 2 estão incríveis, imperdíveis. Tem entrevista com a Dr. Jana Jambek na íntegra, que foi a mulher que descobriu quanto de plástico a gente já produziu até hoje e o que está vazando para os oceanos. Esse é só o começo de Mares Limpos. Se inscreve, compartilha, faça os desafios. A gente está propondo desafios a cada episódio para que a gente juntos, todos juntos, consigamos fazer essa diferença e abolir os plásticos do oceano, das nossas vidas e do planeta, porque a gente tem muita vida ainda para viver e tem outras gerações que estão chegando aí. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, dá um like e vamos junto.